Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 106, Isaías 6, 3, 4. Humildade, uma palavra tão bonita, tão simples, né? E às vezes muito dita, mas nem sempre aplicada na vida das pessoas. Como eu sempre peço para vocês, deixe o seu like, faça a sua inscrição e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possamos alcançar outras pessoas com esta mensagem que nós temos. Humildade, né? Certamente muitas pessoas que falam, que dizem que Jesus Cristo, ele era uma pessoa pobre. E há muitos que confundem muito a palavra pobre com humilde, como se toda pessoa humilde ela fosse uma pessoa que não tivesse praticamente condição nenhuma, né? Uma pessoa que vive com roupas velhas ou sujas, que vive em um estado deplorável, que não tem condição de quase nada, ou financeiramente falando, ou de conhecimento, alguma coisa dessa linha. E, obviamente, né, a pessoa humilde, nem toda pessoa humilde é uma pessoa sem recurso nenhum. Ou como dizem, pobre, né? Nem todo humilde é pobre. Assim como nem todo pobre é humilde. Essa inversão de palavras também é extremamente interessante. Pois é essa a verdade. E certamente, se todo humilde fosse pessoas que não tivessem nenhuma condição física ou estrutural, certamente nenhum rico seria humilde. E isso também não é uma verdade. Nós conhecemos pessoas que são ricas e ao mesmo tempo são pessoas humildes. Então, assim, na história de Jesus há uma tendência, inclusive há linhas de pensamento, gente que faz voto de pobreza, nada contra votos, nada contra decisões pessoais. Eu acredito que é o que a palavra já disse, toda decisão que a pessoa toma por si própria para realizar coisas em suas vidas é a decisão dele, individual, né? Decisão do indivíduo, eu não tenho nada contra isso. Mas eu não sou da corrente das pessoas que acreditam que Jesus Cristo era uma pessoa extremamente pobre. Eu acho que não era. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma forma de ganhar recursos, ele tinha uma família que, apesar de simples, tinha também suas formas de conseguir alguma coisa. Ele não era exatamente uma pessoa paupérrima ou pobre no extremo da palavra, diga-se assim. E ao mesmo tempo, Jesus Cristo é aquele que nós compreendemos o que ele é, o nível de poder que ele tinha. Quando ele inicia a pregação do Evangelho, o nível de convencimento que ele tinha, isso não coloca nele a pecha de forma alguma de arrogância, não é isso. Ele era um homem forte, um homem poderoso e, como sabemos, ele era, né, Deus e homem ao mesmo tempo. Isso fazia com que houvesse nele uma relevância natural naquilo que ele realizava diante das pessoas. Pobre, não. Humilde, sim. Jesus era humilde. Ele não tinha nenhuma preocupação e nenhuma dificuldade em falar com pessoas de qualquer nível que fosse. Ele não se arrogava ser Deus aqui na terra, a forma com que ele orava. Ele clamava ao Pai para que coisas se realizassem na vida dele e na vida das outras pessoas. Então ele se colocou numa posição de humildade. E certamente se ele o fez assim, e ele sendo o nosso mentor, aqueles que são cristãos e que seguem a Cristo Jesus, conforme diz a palavra de Deus, então essas pessoas são aqueles que, de alguma forma, creem nele e seguem ele. E seguir Jesus também é praticar atos de humildade diante de outras pessoas. Então, assim, vemos isso. Então, ele tem essa situação, como ele é e como ele age. Ele faz pregação do Evangelho, ele faz curas, ele mostra o poder que ele tem de transformação diante da sociedade, quer seja no corpo da pessoa, quer seja na mente da pessoa, quer seja no espírito da pessoa.
e ele consegue praticar essas ações de diversas formas, mostrando que ele é aquele que traz realmente vida e vida em abundância no corpo, na alma e no espírito. Esse é Cristo Jesus, esse é Jesus Cristo, que ao mesmo tempo na simplicidade do ser, no finalzinho da sua carreira, ele chama os seus discípulos e diz para eles: lavarei vossos pés. E Pedro, que tinha uma animosidade diferenciada no meio dos discípulos, diz para ele: Senhor, tu lavarás os meus pés? Nunca tu farás isso. Por que Pedro diz isso? Pedro é maluco, Pedro fala a coisa de maneira estrambelhada, de certa forma emocionada sim, estrambelhada não. Pedro entendeu que ele era mestre, que ele era senhor, e que um senhor não deveria lavar o pé dos seus servos. E ele se colocava no sentido de servo, apesar de todas as dificuldades que Pedro tinha, e nós, lendo a palavra, perceberemos isso, mas ele se colocou assim. E Jesus disse para ele: se tu não deixar que eu lave os seus pés, não fará parte de mim nesse ministério, nesse processo, não fará parte comigo das coisas. E Pedro dá um pulo para trás e fala: Senhor, lava-me os pés, as mãos, os braços, lava-me o corpo todo, porque ele entendeu que a necessidade do ato tinha com relação àquilo que Jesus, como exemplo, estava deixando para a vida deles. Então aí Jesus lava os pés de cada um dos seus discípulos numa menção, numa informação, numa ação de humildade diante dos seus próprios discípulos para ensiná-los como deveriam ser as coisas. Compreendam que esse Jesus que ensina sobre essa humildade, que ao mesmo tempo era um homem que se apresentava nessa simplicidade e ao mesmo tempo era aquele que realizava em poder milagres e maravilhas diante do povo, e ainda realiza no tempo de hoje apenas com o ensinamento da palavra que adentra o nosso ser e transforma as nossas vidas. E ele ainda diz na sua palavra que coisas maiores farão em meu nome. Ele deixa uma janela de poder aberta para cada um dos seres humanos que existem nessa terra. Nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo todo. E vocês me perguntariam assim: Pastor Marcos, se essas 8 bilhões de pessoas, se elas se alinharem com Jesus, se elas entenderem o Evangelho, se elas compreenderem aquilo que ele ensinou, elas seriam capazes de fazer as coisas que Jesus fez e ainda mais como ele disse? Ora, a palavra de Deus, ela não volta, ela vai, ela entra e não volta vazia. O problema, na verdade, não está no ensino de Jesus Cristo, não está na palavra de Deus. O problema está em nós, nas nossas dificuldades de compreender como isso se move dentro de nós. O problema está em nós quando de uma maneira equivocada e estúpida nós somos arrogantes, não entendemos a humildade de Cristo e não queremos ser humildes, ao contrário disso, queremos ser, aparecer na sociedade como se fôssemos algumas coisas, e aí nós atrapalhamos o mover de Deus em nossas vidas. Quantos são aqueles que nada fizeram, arrogam palavras, que ensinam, voz de força, como se, até gritam às vezes, como se quisessem impor aquilo que não são, pela voz, pelo grito, às vezes pelo recurso financeiro, que querem comprar as coisas, querem regular as coisas segundo o seu entendimento e não o entendimento do cristianismo. Como são aqueles que na verdade não fazem nada, não curam nada, não ensinam nada, não produzem nada para o reino espiritual e mesmo assim se arrogam ser alguma coisa. O que é isso? Isso é estupidez, loucura, não é humildade, não é nem entendimento do que é ser cristão. E eu estou falando de quem são esses que fazem dessa forma e que se dizem cristão. Que é isso? Que loucura é essa? Para ser cristão, você tem que ter primeiro o entendimento do que Jesus fez contigo. Entenda se é que ele fez alguma coisa contigo, se é que você entendeu o que é imitar a Cristo Jesus. Se não é assim, se você não tem a humildade, a simplicidade de querer ser como Jesus foi, assim, e despertar nas pessoas o interesse pelo Evangelho através da simplicidade de sua vida. Eu não estou falando de roupas rasgadas, eu não estou falando de roupas simples, embora eu gosto muito de andar com roupas simples também,
né? Mas assim, eu não estou falando disso, eu não estou falando de falta de dinheiro, eu não estou falando, sabe, de passar fome, nada disso. Eu estou falando de que você, na simplicidade do seu ser, ou mesmo sendo rico, mas você sendo, mesmo sendo abastado, você sendo humilde de coração, você seguindo a Cristo Jesus, as pessoas olhem para você e veem a presença de Cristo na sua vida. Isso é a verdadeira conversão. Compreender o ministério de Cristo não por uma palavra, por um gesto, não por um versículo da Bíblia, mas por toda a Bíblia, por todo o ensinamento de Cristo Jesus. Entrar na dimensão que ele entrou, de ser Deus e ser homem ao mesmo tempo, mas de ter a simplicidade e a humildade diante não só das pessoas para quem ele pregou o Evangelho. Às vezes ele era forte e precisava ser forte, mas muitas vezes ele era simples, ele era humilde. E muitas vezes tem nos faltado exatamente isso, ser humilde diante de muitas pessoas, para ensiná-los e fazê-los compreender que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é pregado, às vezes sem palavra, por gestos, por atitudes. Quantas vezes nós somos arrogantes, estúpidos, às vezes eu estou falando nós, eu não vou me tirar desse grupo. Quantas vezes eu me peguei falando e agindo de uma forma que é detestável para mim. Ora, se isso é detestável para nós, se nós olhando no espelho achamos que aquilo que falamos e que fazemos não tem agradado nem a nós, muito menos certamente vai agradar ao coração de Cristo Jesus, vai agradar a Deus. Precisamos mudar isso, sabe? Humildade é uma virtude, está no rol de virtudes que eu peço, mas ela te coloca, sabe? Eu acredito que ela faz uma transformação na sua vida, que te coloca na posição de você amar as pessoas com muito mais tranquilidade, quando você é humilde, quando a pessoa vem com arrogância para o seu lado e você refreia até a sua própria língua. Eu já disse para vocês, e eu não minto com relação a nesse sentido, de que eu às vezes fico me cobrando, sabe? O agir com paciência, ter paciência nas coisas. E paciência e humildade tem um certo vínculo um com o outro, que a pessoa que tem paciência, ela consegue também ser facilmente mais humilde diante de todas as coisas que estão ao nosso redor na sociedade. E eu clamo porque eu preciso, e peço a Deus também isso, humildade, para que eu me comporte com humildade diante das pessoas que estão perto de mim. Pelo que eu peço a vocês, até mesmo nas muitas ministrações que eu já fiz, já são mais de 70 ministrações resumidas nos sermões no YouTube, lembrando sempre para vocês que os sermões escritos, que são maiores e mais estruturados, estão no sermão à disposição.blogspot.com, e eu peço para que leiam os textos bíblicos, leiam também o sermão, façam um estudo no sermão, para que essa mensagem adentre realmente no seu coração e alcance aquilo que é o propósito de levar a mensagem poderosamente para a vida de vocês. E sim, eu estou comentando assim porque assim, se vocês perceberem nas minhas ministrações alguma arrogância da minha parte, comente embaixo, faça um comentário: pastor, no sermão, no resumo do sermão tal, o senhor foi meio agressivo, foi meio forte demais, exagerou, né? Se arrogou a ser o que não era. Esse tipo de crítica é muito, muito, muito bem-vindo para mim. Eu preciso, sabe, disso também, porque às vezes nós somos e fazemos coisas que nem nós gostamos, como eu disse. Imagine Deus, e eu quero sempre e busco sempre desejar agradar ao coração de Deus. Nós precisamos disso. Eis, esta é a mensagem de hoje. E eu peço perdão a vocês se em alguma das minhas ministrações anteriores eu fui arrogante demais, muito agressivo. Peço mesmo perdão, para que vocês compreendam que a gente pode não ser perfeito, mas a gente tem que buscar isso, buscar instintivamente e insistentemente, buscar essas virtudes dentro de nós, para que nós possamos representar adequadamente o reino dos céus. Agradeço a vocês a paciência, agora a humildade também, a audiência de vocês, e nos vemos certamente no próximo vídeo.